Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Nós estamos hoje indo já para a lição de número 10, estamos tratando sempre aqui de alguns assuntos bastante polêmicos, necessários, esclarecedores para a igreja cristã e para o posicionamento de nós, os cristãos, em relação a diversos assuntos. A lição de número 10, que será estudada no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, tem por título Ética Cristã e Vida Financeira. O texto áureo se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 2, e a parte A, que diz: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? E a verdade prática diz o seguinte: as finanças do crente devem ser administradas para ele garantir o sustento da família, contribuir na manutenção da igreja local e ajudar o próximo. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate, à nossa conversa, ao nosso diálogo. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Caros telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui para estudar mais uma lição deste trimestre. Estamos estudando a respeito da ética cristã e hoje vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Ética Cristã e Vida Financeira. Então esse assunto de finanças, sobre a vida financeira, também é um assunto muito importante a ser estudado, porque ele mexe diretamente com a vida de todos nós. E a Bíblia também tem instruções a esse respeito. A Bíblia tem princípios de como a gente deve lidar com o dinheiro, com as riquezas, com as posses. E nós precisamos aprender a lidar com isso aí, para que o dinheiro ele seja o nosso servo e não o nosso senhor. Então é importante a gente atentar para o que ensina, para o que diz a palavra de Deus. Em primeiro lugar, queremos aqui ler o Salmo 24, versículo 1, que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então Deus é dono de tudo, inclusive em Ageu, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que Deus é o dono da prata e do ouro. E na leitura bíblica em classe, aqui no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, nos versículos 11, 12 e 14, o rei Davi reafirma aqui, mostrando, reconhecendo, dizendo, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tá? Davi orando a Deus e reconhecendo, falando com Deus, dizendo que Deus é dono de tudo quanto há nos céus e na terra. Versículo 12, riquezas e glórias vêm de diante de ti. Versículo 14, porque tudo vem de ti, da tua mão tu damos. Então Deus é dono de todas as coisas, inclusive de todas as finanças, de todos os recursos, porque Ele é o Criador. Ele criou os céus e a terra, toda a natureza, todos os recursos naturais e a nós mesmos. E Ele nos dá a vida, a respiração, e Ele nos mantém. E a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Porém, todos esses recursos Ele nos deu para administrarmos. O homem aqui na terra é mordomo de Deus. O homem é um administrador do patrimônio de Deus, dos recursos de Deus. Então a gente não pode ter aquela ideia de que somos donos de tudo. Não, porque eu trabalhei, eu consegui e é meu e eu faço dele o que quiser e não tenho que prestar contas a ninguém. Não é bem assim. Deus ele é dono de todas as coisas. Ele é soberano e Ele espera que cada um de nós possa administrar os nossos recursos, vamos dizer assim, administrar os recursos que Ele permitiu que a gente administrasse,
para que a gente administre da melhor forma possível para a glória de Deus, para o sustento da obra de Deus e para atendimento das necessidades nossas, da nossa família e do próximo. Então, a Bíblia fala, meus queridos irmãos, de uma teologia para a vida financeira. Tem um conjunto de ensinamentos a respeito desse tema, que é o tópico 1 daqui da nossa lição, uma teologia para a vida financeira. E em toda esta lição, uma palavra muito importante aqui, chama-se equilíbrio. Então, como em tudo na vida e nessa área de finanças, não poderia ser diferente. Temos que tratar esse assunto com equilíbrio, evitando extremos, porque o equilíbrio financeiro foge dos extremos da riqueza e da pobreza e ainda possibilita uma vida desprovida de preocupações desnecessárias. Alguns acham que a riqueza é sinônimo de bênção de Deus, é sinônimo de que a pessoa recebeu o favor de Deus, que está agradando a Deus, que tem uma espiritualidade boa, etc. E outros acham que a pobreza é sinal de maldição, que acha que a pobreza é sinal do castigo de Deus. Aí outros já acham que a pobreza é uma grande virtude, tem um grande mérito a pessoa ser pobre. Então há muitas distorções nesse sentido, então devemos evitar os enganos da teologia da prosperidade ou teologia da ganância, como também evitar os enganos da teologia da pobreza, mas ver o que a Bíblia fala sobre isso. E aqui, nesse tópico 1.1, o nosso comentarista, ele chama atenção para o que diz os conselhos do sábio Agur, em Provérbios, no capítulo 30, versículos 7 a 9, ele diz uma coisa aqui muito interessante, que serve de princípio para todos nós. Ele diz assim, Provérbios capítulo 30, versículos 7 a 9. 2 coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deixes nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Então ele pedia aqui 2 coisas, era o objetivo dele. Primeiro, ter uma vida íntegra, ter uma vida reta, sem vaidade e sem mentiras, porque isso é importante para, inclusive, administrar os recursos. Quem não tem uma vida íntegra, quem não tem uma vida reta, ela vai fazer mau uso dos recursos. E depois, na parte B do versículo 8, ele diz, não me deixe nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Ele estava preocupado mais com a satisfação das necessidades básicas do que em extremos. E ele diz a justificativa no versículo 9, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Porque, professor José Roberto, são 2 perigos que corremos quando a gente está em um desses extremos. Então, às vezes, a fartura, a abundância de bens é uma tentação para que o homem, porque nós somos pecadores, tanto faz o rico quanto o pobre, todos são pecadores. E, às vezes, a fartura de bens, de finanças e de dinheiro é uma tentação grande para a pessoa se esquecer de Deus e dizer quem é Deus, se achar prepotente, poderosa, e também a pobreza também é uma tentação também para que a pessoa possa furtar, cometer alguns crimes contra o patrimônio, e com isso cometer delitos. Então é importante esse equilíbrio, não é isso? Ter uma vida moderada. E aí, pastor Fábio, eu geralmente tenho usado a seguinte analogia. Se é difícil você estar com um copo totalmente vazio, sem nada dentro, de igual modo você, às vezes, andar e se locomover com um copo cheio pelas bordas, também é muito difícil. Então, de igual modo, tanto é muito complicado você não ter coisa alguma, como ter em excesso, ter muito. E nós temos um exemplo bíblico de uma pessoa que tanto soube ser fiel a Deus quando nada tinha,
como também no momento em que tinha a vontade. José, lá no Egito, nós aprendemos a partir da vida de José que ele é esse homem moderado, que sabe servir a Deus, se manter fiel a Deus, mesmo quando estava ali na prisão, sem ter nada à sua disposição, passando por privação e necessidade, também como no momento em que ele foi posto como governador do Egito. Então é importante saber-se conduzir nesses dois extremos. E nós temos aqui uma frase do apóstolo Paulo, na sua epístola aos Filipenses. Paulo diz aqui no capítulo 4 da epístola aos Filipenses, esse é um texto bastante conhecido, o versículo 11, Paulo diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o próprio apóstolo Paulo também é um exemplo de alguém que sabe viver tanto nos momentos de privação, quanto nos momentos de abundância. E ele diz algo muito importante nesse versículo, aqui no capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, é que isso é um aprendizado. Então, isso faz parte de um processo de amadurecimento e de vida. Bem, então nós vamos concluir aqui esse primeiro bloco. Convidamos você a continuar conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje tratando a respeito de um ponto extremamente importante, que é a ética cristã e a vida financeira. Ter dinheiro envolve responsabilidade, é importante que você saiba disso. Então, algumas pessoas acham que não tem que prestar contas a ninguém e acham que pode fazer o que bem entende com o seu dinheiro. Então, se Deus é o dono da prata e do ouro, e se nós, mesmo como resultado do nosso trabalho, nós conseguimos colher alguma coisa, nós devemos saber que nós somos responsáveis por aquilo que nós temos. E o pastor Fábio tratou aí no primeiro bloco do nosso programa a respeito de dois excessos aí que nós vemos na sociedade, inclusive dentro da igreja cristã, que é a teologia da prosperidade e a teologia da pobreza. Então, são dois extremos, ou a teologia da miséria. Então, pensar que ser abençoado por Deus é alguém que tem muitos recursos e muito dinheiro. Esse é um equívoco. Isso aí é um pensamento que se infiltrou dentro da cristandade e que, às vezes, o capitalismo selvagem tem fomentado esse pensamento e algumas pessoas relacionam espiritualidade com prosperidade financeira. É uma relação que não tem necessariamente vínculo. A outra é de pensar que as pessoas, porque são pobres, porque nada têm, elas são pessoas agraciadas e escolhidas por Deus. Então, esse é um outro equívoco teológico. Que nós aprendemos, eu gosto sempre de dizer, pastor Fábio, é que existem, a respeito desse assunto, 3 P's, né? É a teologia da prosperidade, é a teologia da pobreza, nenhuma delas tem base bíblica. E a que tem a base bíblica, que também é com um P, é a teologia da providência. Isso está aqui em Mateus capítulo 6, versículo 11, ainda no primeiro ponto aqui da lição, quando Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia. Então nós precisamos saber o que nos é necessário para nós vivermos, o que é suficiente para a nossa vida, porque às vezes nós vamos criando necessidades e às vezes o cartão de crédito, o limite vai longe e às vezes a gente vai comprando mais do que deve, do que precisa e acaba tendo além do que o pão que é necessário a cada um de nós. O ponto 1, ponto 2 da nossa lição fala justamente sobre o perigo do amor do dinheiro. Então é um texto clássico aqui do apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo 6, a partir do versículo 9, eu até destaquei aqui esses 2 versículos, quando Paulo diz o seguinte, aqui na primeira epístola, versículo 9, ora, os que querem ficar ricos,
cai em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E aí eu pergunto, pastor Fábio, é proibido ter dinheiro? Quando é que o dinheiro se torna um problema na vida das pessoas? Isso mesmo, não é proibido ter dinheiro, não é proibido, não é pecado você trabalhar, né, e ganhar dinheiro. O problema está quando a gente deixa o dinheiro ser o nosso senhor. Nós temos que ser senhor do dinheiro e não ser escravo ou servo do dinheiro. E não ter o dinheiro como um fim em si mesmo. Temos que não viver para ganhar dinheiro, mas ganhar uma determinada quantidade de dinheiro para viver dignamente. Então, palavra-chave que são duas palavras-chave nessa lição que eu quero chamar a atenção: equilíbrio e contentamento. Nós temos dificuldade de ter contentamento, de se contentar, como Paulo já foi citado aqui o versículo em que o apóstolo Paulo falou, inclusive aqui também em 1 Timóteo, né, no capítulo 6, o pastor Zé Roberto já leu, versículo 8, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo também diz que grande lucro é a piedade com contentamento. Então, essa palavra contentamento, ela vai na contramão do consumismo, ela vai na contramão da teologia da prosperidade, ela vai na contramão da ganância, desse desejo desenfreado que muitas pessoas têm de possuir cada vez mais, de ter cada vez mais e vivem para isso. Então tem pessoas que passam a vida inteira correndo e se desgastando atrás das riquezas para construir as riquezas, depois ficam doentes por causa disso, aí vai gastar todo o dinheiro que adquiriu para poder tentar a cura dessas doenças, e às vezes até vem o ladrão e rouba e leva, e depois no final das contas a pessoa morre e não leva nada, e alguns até nem deixam nada, e às vezes outros que deixam, os herdeiros vão torrar aí. Então, essa vida de viver correndo atrás de dinheiro não dá certo. Jesus, no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ele ensina, sobre a provisão, O pastor Zé Roberto falou sobre a teologia da provisão, porque o nosso Deus também é chamado de Jeová Jiré, o Senhor proverá, e temos que ter essa dependência de Deus, e Deus, ele cuida de nós, e a gente precisa também entender o conselho que Jesus disse: ajuntai tesouros no céu e não na terra, porque os tesouros da terra a traça corrói e os ladrões minam e roubam. Mas quem ajunta tesouro no céu, lá o tesouro do celestial está garantido. Por isso que ele disse, então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas, as necessidades básicas, não é todas as coisas como alguns pregam, mas o contexto lá diz que são as necessidades básicas, o comer, o calçar, e o vestir. São essas coisas, não todas as coisas. Essas coisas que Jesus que estão no contexto lá do capítulo 6 de Mateus. Então a gente não pode viver servindo a Deus e a mamon, servindo a Deus e as riquezas. Então a gente tem que priorizar as coisas celestiais. Aquele que ama o dinheiro, como já foi lido aqui, que é a raiz, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro. Então o problema não está no dinheiro em si, não está na riqueza em si, mas o problema está no coração das pessoas, de amar o dinheiro, de depositar a sua confiança nas riquezas. Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 15, ele nos deu uma advertência muito séria, dizendo: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
Eu sei que a propaganda vai dizer uma coisa diferente para você, é que os grupos sociais, a sociedade, a mentalidade, o senso comum vai dizer outra coisa, porque a nossa sociedade valoriza muito quem tem dinheiro, quem tem poder, e muitas pessoas se relacionam com outras dependendo da renda per capita de cada um, do aquilo que tem. Mas a Bíblia diz que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, e a avareza que nós devemos evitar e se guardar dela. Paulo disse lá em Efésios 5:5, como também em Colossenses 3:5, são 2 versículos importantes para os professores lerem na escola dominical. Efésios 5:5 e Colossenses 3:5 diz claramente que a avareza é idolatria. Então, por quê? Porque o dinheiro, o avarento é aquela pessoa que ama o dinheiro, que confia no dinheiro. E o dinheiro vai se tornar um Deus na vida dela. Por isso que Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores, ninguém pode servir a Deus e as riquezas, né? Ou seja, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então, antes de encerrar este segundo bloco do nosso programa, quero deixar aqui para você, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, o conselho do salmista no Salmo 62, versículo 10, ele diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o seu coração. Porque Jesus disse, pastor Zé Roberto, que onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Nós só colocamos o coração naquilo que a gente dá valor, e a gente precisa ter cuidado para que não caiamos no pecado da avareza. Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para continuar o nosso estudo, estudando o tópico 2, meios honestos para ganhar dinheiro. Programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje tratando a respeito de um assunto importante, necessário para nós, os cristãos, a respeito da vida financeira e a partir de uma perspectiva ética. Isso demonstra que ter dinheiro, a gente fala de mordomia, e que às vezes é utilizado no sentido que as pessoas desconhecem, mordomia da ideia de administração, de renda, de riqueza. Isso porque o mordomo era o responsável pela despensa e ele era quem controlava as despesas da casa. Então nós somos mordomos do reino de Deus e nós temos a possibilidade de ter dinheiro, de obter ganho com o nosso trabalho, e daí pensarmos que nós somos responsáveis pela forma como nós gastamos o nosso dinheiro e os nossos recursos. Por isso, a nossa lição traz aí como texto áureo, Isaías capítulo 55, versículo 2, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então é importante que se pense a respeito desta pergunta. E o ponto 2 da nossa lição trata justamente sobre os meios honestos para ganhar dinheiro. E aí nós devemos considerar que nem todo dinheiro ganho é bênção de Deus. Pode acontecer de alguém ter enriquecido e esse enriquecimento ser fundamentado ou resultado de práticas ilícitas. Então é importante que se pense a respeito disso. Então, nem toda riqueza provém de Deus. Devemos pensar que a riqueza honesta, ela é resultante do trabalho, ela é resultante do emprego. Ponto 2, ponto 1 da nossa lição. Então, nós fomos criados para o trabalho. Primeiro esclarecimento, quando Deus criou Adão, colocou lá no jardim, Adão já trabalhava. Não é que o trabalho é resultante da queda, como algumas pessoas erroneamente afirmam. Não. Lá, Adão já tinha responsabilidade, já tinha trabalho. No entanto, como resultado da queda, Gênesis 3:19,
Deus determinou. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, o que nós temos agora é o trabalho, nós temos o esforço, nós temos o suor, nós temos o cansaço. Então, isso é resultado da queda. E nós devemos trabalhar. O próprio Jesus disse que Deus trabalhava, o Pai trabalhava e ele trabalhava também. Deus trabalhou os 6 dias da criação, descansou no 7º dia, portanto, o descanso também é uma orientação divina. Digno é o trabalhador do seu salário, Jesus já afirmou isso, Lucas capítulo 10, versículo 7. Então é importante que se tenha essa percepção positiva do trabalho. Nós, os cristãos, devemos conceber o trabalho como algo positivo. Se costuma dizer na sociedade que o trabalho dignifica o homem. Evidentemente, nós não somos favoráveis ao trabalho escravo, ao trabalho desumano, ao trabalho infantil, coisas que a sociedade mesmo critica e que a Bíblia respalda. Então o trabalho ele deve ser também um trabalho que dê dignidade, que haja reconhecimento pelo trabalho, que os salários sejam pagos em dia e que as pessoas recebam o seu salário de forma condizente com o seu esforço. Então, é nesse contexto que nós devemos pensar o trabalho e pensar o trabalho também, pastor Fábio, como uma possibilidade de nós termos renda, lucro e de nós podermos sustentar a nossa família e que nós possamos, a partir do nosso trabalho, poder viver e viver bem. Então, esse deve ser um dos objetivos centrais do trabalho, e pensar que o trabalho necessariamente é para o enriquecimento também é um outro equívoco. É verdade, pastor Zé Roberto, o trabalho dignifica o homem, e foi muito bem colocado por você, aquilo que Jesus falou, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E nós vemos que o apóstolo Paulo, que foi um imitador de Cristo, nós vemos o apóstolo Paulo como uma pessoa muito trabalhadora, embora ele tivesse todo o direito de trabalhar exclusivamente na obra de Deus e ser sustentado pela igreja, em algumas igrejas, em alguns locais, como havia algumas dificuldades de algumas igrejas se levantarem contra ele, não prover a ele o sustento pastoral, ele trabalhou com as próprias mãos. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, ele diz: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. E aqui também ele traz um princípio que a gente pode extrair daqui também, é que todos nós devemos trabalhar para não sermos pesados a ninguém. É triste quando alguém é assolado pela preguiça e pela irresponsabilidade. Recentemente, a gente assistiu na televisão um caso lá nos Estados Unidos de um jovem de mais de 30 anos, uma pessoa já adulta, mais de 30 anos, os pais colocaram o filho na justiça, porque ele não queria trabalhar, não queria ajudar em nenhuma tarefa doméstica, não queria fazer nada, só queria torrar o dinheiro dos pais, e ficar ocioso em casa. E os pais chegaram a esse extremo. Eu não vou aqui emitir nenhuma opinião se foi certo ou errado o que os pais fizeram, mas os pais chegaram a entrar na justiça e a justiça deu ganho de causa aos pais para que ele saísse de casa. Para que saísse de casa. Então, o que eu quero chamar a atenção é que tem pessoas que não querem trabalhar, como dizia a minha avó, não querem dar um prego numa barra de sabão, Então, isso não está correto, não tem amparo bíblico. Ainda aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 11, porque lá em Tessalônica tem alguns irmãos lá que tenham arranjado uma desculpa, não, porque Jesus vai voltar logo, a volta de Jesus é iminente, então não preciso trabalhar não, vamos ficar logo aqui só na igreja esperando Jesus voltar. E estavam negligentes quanto ao trabalho, e aí todo mundo tem que comer, alguém vai pagar a conta.
Não existe fórmula mágica, não. Todo mundo quer comer, todo mundo quer consumir, e se não trabalhar, quem é que vai pagar a conta? Então Paulo diz: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Inclusive, ele é mais taxativo na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 10, de 2 Tessalonicenses: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, todo mundo quer consumir, todo mundo quer gastar, todo mundo quer ter produto de marca, todo mundo quer dar um aí de poderoso no consumo, mas nem todo mundo quer trabalhar, né, para ganhar o suficiente para bancar isso, né? No tópico 2.2 da nossa lição, fala sobre escolarização e mobilidade social, a ideia de mobilidade social no sentido de ascensão social, de uma pessoa ascender ou subir de uma classe social onde ela está para uma classe social mais elevada, elevada no sentido de poder econômico, de renda, nesse sentido, e ele fala aqui da importância da escolarização. É verdade que quanto maior a escolarização, quanto maior a capacitação profissional, quanto maior as qualificações, quanto maior a qualificação do trabalhador, maior é a probabilidade dele se inserir melhor no mercado de trabalho e também a maior probabilidade dele ganhar melhores salários. Só que isso também não é automático, não é porque a pessoa termina uma faculdade, uma pós-graduação, seja especialização, mestrado ou doutorado, que está garantido, porque o mercado de trabalho vai aumentar de acordo com o progresso da economia. Então, porém, aqueles que não buscam a qualificação, aqueles que não buscam ir para a escola, aqueles que não buscam um aprimoramento, seja do ensino técnico, profissional ou do ensino acadêmico, enfim, dependendo da área de atuação de cada um, aqueles que não buscam essa instrução, vai ficar cada vez mais difícil. Ora, se não está fácil para quem estuda, imagine para quem não estuda, fica mais difícil ainda. Então você, meu jovem, minha jovem, que nos acompanha nesse momento, não desperdice o seu tempo, não desperdice as oportunidades, estude, busque se qualificar, plante boas sementes no presente para colher bons frutos no futuro. Mas o nosso tempo do terceiro bloco já está acabando, vamos fazer mais um intervalo e já retornaremos para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje tratando a respeito de finanças, vida financeira, mas dentro de uma perspectiva ética, mais ética cristã, né? E o terceiro ponto, justamente da nossa lição, trata sobre como administrar o dinheiro. A mordomia das finanças é de responsabilidade de todos os membros da família. Então, a família, às vezes, vai à bancarrota ou quebra, como a gente costuma dizer, por causa de alguém, às vezes, na família que não controla ou é descontrolado. Quantas famílias já, por exemplo, não perderam o rumo financeiro? A gente vai estudar aí mais adiante, numa lição aí mais adiante, por causa de vícios, por causa de excessos, pessoas que às vezes entraram por um caminho aí, começaram de repente a gastar mais do que ganhavam, e isso acabou se tornando um problema para a família. Então, ponto 3.1, fidelidade na casa do Senhor. Devemos saber que nós temos uma responsabilidade financeira também com a expansão do reino de Deus. E aí nós entramos aqui em pauta o assunto dos dízimos e das ofertas. Nós, os cristãos, se espera que nós contribuamos com a nossa igreja, com a nossa congregação, para que o trabalho possa crescer. Eu conversava com alguns irmãos essa semana e eles diziam isso de forma muito expressa. Bem, onde é que está o dinheiro para o crescimento da igreja? Está no bolso dos cristãos. Então, os crentes precisam contribuir
com os seus dízimos. O dízimo é a 10ª parte do que se ganha, com as suas ofertas. Então o dízimo ele já era praticado antes da lei. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 14, quando Abraão entrega os seus dízimos. Durante o período da lei, o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículos 7 a 10, é um texto bastante utilizado, faz uma denúncia profética contra os judeus que voltaram do cativeiro e não estava tendo a mínima preocupação com a casa de Deus, com o templo. E Jesus ensinou também, falou a respeito de dízimo em Mateus capítulo 23, versículo 23. Daí nós devemos conceber e devemos dar à contribuição cristã a devida importância. O comentarista diz: entregar os dízimos significa devolver ao Senhor a 10ª parte de todos os nossos rendimentos. O que é extra ao dízimo são as ofertas. E o apóstolo Paulo ensina a contribuir, a colaborar voluntariamente, com altruísmo, com amor. E lá na 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, com alegria. Então é importante que nós nos sintamos participantes do trabalho do Senhor, do reino de Deus, e que nós contribuamos também com alegria e como demonstração de que nós somos partes da igreja. Evidentemente, existe uma série de procedimentos aí no tratamento das arrecadações, das coletas, da condução dos dízimos, que exige transparência, sabedoria por parte da liderança, mas tudo isso está no conjunto aqui do tema que nós estamos estudando hoje. Evidentemente, nós não vamos poder aprofundar o assunto, pastor Fábio, porque mereceria um assunto específico só sobre contribuição cristã, que não é o foco central também da nossa lição. É verdade, pastor Zé Roberto. Nesse tópico 3, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre como administrar o dinheiro, já foi dito aqui a respeito da nossa responsabilidade na manutenção da casa do Senhor, conforme a Bíblia nos ensina, e nessa administração temos que estabelecer prioridades. Se a gente for envolvido pelo consumismo, pela propaganda, porque toda hora a gente está sujeito, para onde a gente vai, a propaganda nos persegue como a nossa sombra. Às vezes você entra no Facebook, na rede social, ou você entra no site de compras, você olha lá, não compra nada, mas na mesma hora já vem uma mensagem para você: por que você não comprou? Vem aqui, fica. Então é uma perseguição. Então a gente tem que ter cuidado para não cair nessas armadilhas e não achar que tudo é essencial, que tudo é prioritário, que tudo é necessidade. Então temos que aprender a estabelecer prioridades, temos que aprender a fazer planejamento financeiro. Inclusive Jesus ensinou aqui em Lucas, no capítulo 14, versículo 28, ele diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Então a gente precisa ter sabedoria. Não se pode administrar recursos, finanças de qualquer maneira, de qualquer jeito. Temos que ter sabedoria, temos que ter inteligência, temos que saber planejar as coisas, estabelecer as prioridades. É o caminho mais fácil para poder evitarmos desperdício. Tem que evitar desperdício e não gastar excessivamente recursos com as coisas supérfluas. Eu sei que todos nós gostamos de consumir alguma coisa que é supérflua e a gente se sente bem, mas assim, tudo tem limite. Tudo tem limite, até mesmo para quem é rico. Até mesmo a pessoa que é rico, ela não pode, não é moralmente correto a pessoa, porque é rica, assim, esbanjar demais e exagerar nos supérfluos. Então, isso é até uma afronta contra aqueles que são pobres, contra aqueles que são mais desprovidos. Isaías, no capítulo 55, versículo 2, é o textuário aqui da nossa lição, ele diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão,
e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, não é porque você, meu irmão, minha irmã, ganhou dinheiro honesto, não é porque você enriqueceu honestamente, que também você vai ter o direito de fazer o que quiser com o seu dinheiro. Lembre-se que temos que prestar contas a Deus. Deus é o dono de todas as coisas, da prata e do ouro, inclusive da prata e do ouro que está no nosso bolso. Então nós temos que dar conta. A Bíblia diz que fazei tudo para a glória de Deus, né? E devemos nos portar a não dar escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. E no nosso caminho vai aparecer sempre pessoas necessitadas, sempre pessoas que vão precisar da nossa ajuda, e vamos ter que ter a generosidade e o dever de ajudar as pessoas necessitadas. Deus também, às vezes, Ele permite que determinadas pessoas consigam dar a elas a capacidade de administrar, a capacidade de empreender, né, de produzir recursos para elas ajudarem na obra de Deus, para elas ajudarem a outras pessoas, porque nem todo mundo tem essa sabedoria. Agora, por falar, pastor Zé Roberto, em sabedoria nessa área de administrar as finanças, de como lidar com isso, uma coisa que eu acho que é importante passar para os nossos telespectadores é de evitar fórmulas mágicas. Evitar fórmulas mágicas para enriquecer da noite por dia, porque as fórmulas mágicas, elas exploram muito a ganância da pessoa, e não existe receita fácil. Tem determinados sistemas que tem por aí que tem incitado a ganância, sistemas de você procurar uma outra pessoa. De pirâmide financeira, pirâmide financeira. Então a gente precisa ter cuidado com essas armadilhas que estão baseadas na ganância. Não tem segredo. A gente precisa gastar aquilo que a gente ganha, viver dentro do orçamento. Então, tópico 3.3, para evitar dívidas. O que fazer para evitar dívidas? Então, Provérbios 22:7, o livro de Provérbios é muito sábio e tem muitas orientações a respeito do uso das finanças. Diz: o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, algumas pessoas acabam contraindo dívidas desnecessárias. Hoje, com o famoso cartão de crédito, e às vezes a pessoa consegue ter aí um limite que vai além das suas posses e além do seu poder de compra. E isso, pastor Fábio, pode causar transtornos. Algumas pessoas ficam impacientes, nervosas, ansiosas por causa da condição financeira que entraram, porque se endividaram. Então é importante que a gente não compre tudo que aparece às vistas, se questionar se de fato aquilo que nós vamos comprar é necessário, se questionar até que ponto nós estamos, aquilo é útil para as nossas vidas. Caso contrário, nós podemos acabar entrando aí numa bola de neve, e isso acabar atrapalhando inclusive a nossa vida espiritual. Bem, nós estamos encerrando o nosso programa. Devemos aprender aqui, à guisa de conclusão, que o cristão deve trabalhar de forma honesta, diligente, e que deve buscar o sustento para a sua família, também para ajudar o próximo, para contribuir com a obra de Deus. E o mais importante, que você saiba que você também haverá de prestar contas em relação ao uso que você faz dos seus recursos e de tudo aquilo que veio à sua mão. Estamos encerrando mais o nosso programa, um dos nossos programas. Queremos convidar você para dar continuidade ao debate na sua congregação, na sua igreja, na Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.